Por que estudar teologia? Vocês já ouviram aquele versículo que a letra mata, mas o espírito vivifica? De 2 Coríntios 3,6? Bom, muita gente usa esse versículo para incentivar as pessoas a não estudar teologia. Bom, então o propósito do vídeo de hoje é falar do porquê de estudar teologia, a importância de estudar teologia, e nós falaremos usando argumentos bíblicos e argumentos históricos. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo do canal, então antes de falar do porquê estudar teologia, vamos falar um pouco sobre o canal e um pouco sobre mim. Meu nome é Douglas Louro, eu sou bacharel em teologia e eu tive vontade de fazer esse canal com o intuito de trazer assuntos teológicos aqui para a internet. Eu achei que não tinha muito, eu procurei alguns canais e descobri que existem vários canais de várias pessoas que falam sobre teologia na internet. Mas olhando, a maioria deles trazendo respostas a perguntas que as pessoas fazem ou temas polêmicos. E o intuito desse canal é trazer teologia de uma forma mais sistemática, assim como a gente vê na faculdade. Assuntos como soteriologia, como hamartiologia, que é a doutrina e o estudo acerca do pecado. Vamos falar um pouco sobre a história da igreja. Então o intuito desse canal é isso, é trazer teologia de forma mais sistemática aqui para a internet, para aqui para o YouTube. E agora a gente vai começar falando sobre por que estudar teologia. Esse é o primeiro vídeo do canal, então antes de começar já trazendo assuntos, por que é tão importante estudar teologia? Por que é relevante para a minha vida eu estudar teologia? Bom, como eu já disse, a gente vai usar argumentos bíblicos e argumentos históricos. Bom, então vou começar com a definição do que é teologia. Teologia é a junção de duas palavras, de theo, que é Deus, mais logia, do grego logia, que seria estudo, tratado. Então é o estudo acerca de Deus. E aqui quando eu falo sobre teologia, não é um curso de graduação em teologia. Quando eu falo de teologia, é estudar a palavra de Deus. Quando estudamos a palavra de Deus, estamos estudando teologia. Hoje se tem essa questão da teologia como algo distante de um relacionamento com Deus. Então, se eu estudo teologia, eu sou acadêmico. Se eu estou dentro da igreja, frequento cultos, eu tenho minha vida espiritual. E a gente vai perceber que essas coisas andam juntas. Querendo ou não, hoje, de uma forma ou de outra, todos nós falamos sobre teologia. Se você acredita em Deus, independente se você é cristão ou não, você vai tratar e definir conceitos acerca de Deus. Se você não crê em Deus, você vai definir e defender questões que trazem esse ponto da não existência de Deus. Então, de uma forma ou de outra, a gente fala sobre teologia, a gente lida com teologia. Então, como primeiro ponto, vamos trazer os argumentos bíblicos do porquê de estudar teologia. Eu vou ler aqui alguns versículos para que a gente possa acompanhar e entender o que a Bíblia fala acerca do estudo da Bíblia. Então vamos caminhar aqui, Deuteronômios 6:6. Fala assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Então já tinha acontecido do povo sair do Egito, e a gente vai caminhar, caso você não conheça a história, não se preocupe, a gente está falando sobre o Antigo Testamento, a gente está falando quando o povo de Deus estava cativo lá no Egito, eles saem do Egito e eles estão caminhando para a Terra Prometida. O que acontece? Deus dá os 5 primeiros livros para o povo, e aqui Deus dá uma ordem direta para Moisés, falando para que para que o povo busque essa palavra, para que eles ensinem seus filhos, para que eles falem quando acordarem, quando deitarem. Então você vê a ênfase da palavra de Deus, ou seja, que a Bíblia ensina para que eles busquem a palavra, o conhecimento dela, porque isso é importante para a vida deles. Aqui também ainda em Deuteronômio a gente vai ver o versículo 30:10. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os teus estatutos escritos nesse livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
Então, não vou continuar lendo, mas aqui você vê também no final do livro, Deuteronômio, a mesma indicação de que eles busquem conhecer os mandamentos de Deus, de que eles busquem conhecer aquilo que Deus está pedindo para eles. O próximo é Josué 1:8. Aqui Moisés já tinha morrido e Deus dá instruções para Josué, que agora vai coordenar, vai comandar o povo nessa conquista da terra, nessa entrada na terra prometida. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui você vê mais uma ênfase de que eles busquem, de que eles meditem, de que eles conheçam a Bíblia, de que eles estudem. No caso, a Bíblia para eles eram os 5 primeiros livros. Vamos continuar aqui no mesmo livro de Josué 23, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparte nem para a direita nem para a esquerda. Aqui a Bíblia já dá essa orientação do estudar a Bíblia para que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Então vamos continuar aqui. O próximo vai ser Neemias 8:8, só um pouco do contexto. Então o povo tinha sido levado cativo, eles voltam para Jerusalém, Esdras e Neemias estão nesse processo de restaurar a cidade, restaurar os templos, restaurar os muros. E o que acontece? Assim que eles finalizam lá a construção dos muros, aí entra aqui esse contexto, falando assim, leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia, trazendo a palavra de novo de Deus e ainda explicando para eles o significado daquilo que estava sendo lido para que eles entendessem, mostrando a importância também de a gente ter pessoas que possam nos orientar, nos ensinar com relação ao que a palavra de Deus diz. A gente vai ler aqui também, nesse a gente não vai ler não, é o Salmo 119. Bom, o Salmo 119 ele é o maior capítulo da Bíblia, então se você não conhece, nunca leu, ele é o maior. Ele tem 176 versículos. Esse é um salmo em honra, em exaltação à própria Bíblia. Então se vocês puderem ler, você vai ver que todos os versículos estão mencionando os mandamentos, os estatutos, orientando para que a gente busque, para que a gente guarde, dando a importância para ele. Então esse salmo muitos consideram até como um salmo de ênfase, um salmo de exaltação da própria Bíblia. Então fica aí se vocês nunca leram, porque é muito grande, leiam, é importante. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Então a gente viu alguns versículos do Antigo Testamento, agora a gente vai ver do Novo. Vamos começar com Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Então a gente vê aqui essa importância desses mestres, que são pessoas que buscam, que conhecem a palavra de Deus, que podem trazer esclarecimento a versículos, a pontos que para nós acaba sendo difícil de entender se a gente não tiver um estudo mais aprofundado, se a gente não tiver um conhecimento mais específico sobre esse determinado assunto, porque muitas vezes você precisa de respaldo até histórico para entender certos livros ou entender o contexto daquilo que está sendo falado. A gente também vê aqui em 1 Timóteo 4, peraí que eu fechei. Bom, achei aqui. A gente vai ver 2 Timóteo 4:13. Então Paulo está preso lá em Roma e o que ele faz? Ele escreve e ele pede algumas coisas. O que ele pede? Quando vierdes, traze a capa que deixei em Trode em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então Paulo, preso, o que ele pede? Ele pede que tragam livros para ele e os pergaminhos. Você vê que mesmo Paulo sendo um conhecedor da palavra, sendo um estudioso, ele era judeu e ele mesmo fala que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele conhece muito bem a palavra de Deus, a filosofia na época. E o que ele pede preso? Ele pede para trazer livros e pede para trazer os pergaminhos. Ou seja, ele mesmo dando ênfase do estudo da palavra de Deus. Tanto é que ele foi o maior escritor do Novo Testamento, né? E da Bíblia, né?
Então aqui a gente viu a própria Bíblia com alguns pontos que trazem essa ênfase do estudo, essa importância de estudar a palavra de Deus. Bom, então a gente já viu argumentos bíblicos, agora a gente vai ver alguns argumentos históricos. Vamos começar com a própria história do cristianismo. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram esse termo, os pais da igreja. Quem foram esses homens? Eles eram os teólogos, eles eram como se fossem os sucessores dos apóstolos. Então eles foram homens que continuaram com o trabalho de estudar a palavra de Deus, eles continuaram com o trabalho de orientar o povo aquilo que Jesus tinha ensinado, aquilo que os apóstolos tinham ensinado. Eles continuaram com o trabalho de copiar os escritos que tinham sido transmitidos. Então Paulo escreveu uma carta, essa carta acabou sendo copiada e enviada para outras igrejas. Eu tenho um livro aqui que chama Para Ler os Pais da Igreja, desse Adalbert G. Como é que é? Albert Hammond. Bom, vou deixar o nome escrito aqui. Chama Para Ler os Padres da Igreja. E aqui o que ele trata? Ele trata exatamente do quê? Dessas obras, do trabalho, da vida de cada uma desses homens que conduziram os primeiros cristãos nessa época onde Jesus tinha morrido, os apóstolos tinham morrido, e aí? O que está certo? Começou a se levantar muitas heresias. Em 2 Pedro fala isso, que se levantariam falsos mestres. E quem combateu esses falsos mestres? Foram os pais da igreja. Eles trouxeram, eles através do estudo bíblico, eles buscaram defender o cristianismo, eles combateram as heresias, falsos mestres, falsas religiões naquela época. E como que eles fizeram isso? Através do estudo, se debruçando na Bíblia para trazer resposta a perguntas como: Jesus era homem, era Deus? Como que pode ser isso? Hoje a gente é fácil falar que Deus é 100% homem, ou melhor, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas esse conceito não era um conceito tão claro. A própria Trindade, se você conhece, né, se você frequenta igreja, você já ouviu esse termo. Se você não frequenta, é algo distante. Como assim Trindade? O que é? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um Deus. É um único ser em 3 pessoas. E a gente vai tratar aqui, vamos falar sobre a Trindade também aqui, mas quem que definiu esses conceitos que para nós hoje a gente pode falar com segurança? Foram os pais da igreja. Vou pular aqui, então depois dos pais da igreja, ocorreu todo um período aí, mas depois quem que surgiu? Surgiram os reformadores. Então, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, eles, entre outros, né, se levantaram com o intuito do quê? De combater aquilo que a Igreja Católica estava trazendo como indulgências, assim também como a salvação não só pela graça. Então os reformadores se levantaram com o intuito de vamos buscar na palavra de Deus. Na verdade, através da busca da palavra de Deus, eles reconheceram que as práticas que eles mesmos estavam vivenciando, porque faziam parte dessa igreja que era única, né, que era universal, que é o significado da palavra católica, de todos, né, universal. Então eles, fazendo parte disso, eles olharam para a Escritura, estudando, e verificaram que não, aqui não é dessa forma, eu não posso seguir com isso, não é dessa forma que devemos fazer. E eles, através do estudo, combateram. A gente vê João Calvino também escrevendo as Institutas da Religião Cristã, algo importante para a época, que trouxe um norte, trouxe uma direção. Então a gente vê grandes homens se levantando para estudar a palavra de Deus, trazendo ela para nós. E hoje a gente vê nossos pastores, nós vemos grandes homens de Deus que fazem o quê? Se debruçam na palavra de Deus para continuar defendendo a igreja, defendendo de falsas religiões, defendendo de heresias, defendendo de coisas que a mídia, coisas que a sociedade quer impor, e isso é contra a palavra de Deus. Então a gente vê a importância desse estudo que aconteceu desde o começo, no caso da era cristã, então desde o começo dos primeiros cristãos até hoje. A gente vê homens se levantando, e além do mais, a gente hoje tem a Bíblia na nossa língua, a gente tem a Bíblia em português, a Bíblia na linguagem de hoje, diversas versões.
E graças a quem a gente tem isso? A gente tem graças a esses homens que se debruçaram em cima do original e se dedicaram a vida, muitos deles, para quê? Para trazer a Bíblia numa língua que nós podemos ler. Eu não preciso aprender um grego, um hebraico para poder ler a Bíblia. Ela está aqui na minha língua. Então, você vê homens se debruçando em estudar a palavra de Deus para traduzir, para defender a igreja. Os nossos pastores hoje fazem isso. Então, a gente vê aqui. A gente vê a Bíblia trazendo pontos importantes para estudar a palavra de Deus. A gente vê a própria história do cristianismo sendo marcada por esses grandes homens que estudaram e defenderam o cristianismo contra heresias, contra falsos mestres. A gente vê nos nossos dias os nossos pastores se capacitando, se preparando para poder trazer a mensagem mais coerente, aquilo que realmente a Bíblia nos ensina, para que a gente possa caminhar, né, como a gente leu no texto falando que é para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, tem um principal também, que a própria Bíblia é um livro. Se alguém te dá um livro, qual é o intuito de uma pessoa te dar um livro? É que você leia, que você estude, que você se debruce naquilo. E Deus, quando nos deu a Bíblia, que é o que nós cremos, a gente crê que a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que crer que é um livro que traz a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação do próprio Deus. Então, se a gente acredita em Deus e quer conhecer aquilo que Ele pede, ou aquilo que Ele quer de nós, a gente tem que ir para onde? Para a Bíblia. A Bíblia que vai trazer esse significado para nós. Bom, espero que esse primeiro vídeo não tenha ficado muito longo. É o primeiro, então a gente vai melhorando cada vez mais aqui. Mas o intuito é esse, é mostrar um pouco dessa importância do porquê estudar, do porquê desse canal aqui, de trazer teologia de uma forma mais sistemática para nós. Então eu agradeço por esse tempo que vocês estiveram aqui. Se vocês curtiram, dá um like aqui embaixo, dá um joinha. Se você não é inscrito e quer, se inscreve aqui no canal, que a gente vai estar postando vídeos semanalmente. E igual eu falei, não vai ser vídeo só sobre teologia, eu também vou trazer alguns eventos que estão acontecendo por aqui. Estou participando de um curso e eu vou trazer aqui um vídeo mais tipo um vlog. Acho que vai ficar bacana. Vamos ver se vocês gostam, e eu vou ver aqui no joinha de vocês se vocês gostaram ou não. Comenta aqui embaixo aquilo que vocês acham que é importante, aquilo que eu deixei de tratar, aquilo que poderia ser tratado de alguma outra forma. Igual eu falei, o intuito é a gente participar, o intuito é vocês participarem aqui, porque é assim que funciona a internet. A internet é algo colaborativo. Quem produz conteúdo aqui sabe que o intuito é trazer um conteúdo mais assertivo para o público. Então, se vocês querem mais vídeos sobre esse mundo teológico, o joinha de vocês é que vai mostrar para mim que eu estou caminhando no lugar certo, que eu estou caminhando aí satisfazendo as dúvidas ou os anseios de vocês. Eu agradeço aí por ter acompanhado aqui até o final e obrigado. Tchau, tchau.